Olá, tudo bem? Nesse tópico trataremos sobre o personagem. E para começar falando de personagem, nada melhor do que uma curiosidade linguística sobre a palavra, muito bem, personagem. Se você notar, se você pensar um pouquinho, você vai logo perceber que todos os substantivos na língua pátria terminados em gen são substantivos femininos. Então, a viagem, a garagem, a paisagem, a personagem, não é? Mais ou menos. Até um tempo atrás, costumávamos ser, e costumávamos porque eu me incluo nisso, menos flexíveis em relação ao uso da palavra personagem como um substantivo comum de dois gêneros, porque afinal de contas ela termina em gen, o que faria dela uma palavra feminina. Hoje já se notou que não há por que continuar com essa espécie de preciosismo linguístico, afinal de contas o personagem atende perfeitamente aos nossos anseios na condição de falante. Então me parece que o personagem, a personagem, os personagens, as personagens, são estruturas completamente, digamos que, válidas e que, portanto, são legítimas. Me parece que, ainda assim, você pode encontrar, em algum momento, a palavra ou a expressão a personagem para se referir a um elemento do texto que seja pertencente ao sexo masculino. Não estranhe não. Pode ser então que a pessoa que se utilizou dessa estrutura esteja mais ligada ainda a um tempo passado. Mas eu não duvido que daqui a algum tempo, algum pouco tempo, nós todos já tenhamos então nos impregnados, digamos assim, já dessa nova forma de se falar. O personagem, a personagem. Em que, repito, mais uma vez, não há problema nenhum, afinal de contas a língua é um organismo vivo e que, portanto, está muito sujeito a mutações. Bem, então vamos começar definindo o personagem. Personagem nada mais, nada menos é do que os elementos que participam da narrativa, são os seres que agem, tudo bem? E aí há alguns tipos de personagem. Há o protagonista, que é aquele que é o elemento central da obra, é o personagem em torno do qual a obra gira. Esse nome, inclusive, costuma ser bastante comum, afinal de contas, ele é bastante querido, não só a obras literárias, mas como também a filmes, a novelas. É uma nomenclatura, é um nome com o qual a gente lida bastante no nosso dia a dia. O protagonista, para a teoria literária, é sinônimo de herói. Sinônimo de herói? Protagonista e herói, então, seriam a mesma coisa? Para a teoria literária, sim. E aí, convém que dentro do protagonista nós classifiquemos alguns tipos de herói, 3, para ser mais preciso, para ser mais exato. O primeiro deles é o herói clássico. O herói clássico é aquele herói da Disney, é aquele que só tem qualidades, aquele que só tem virtudes, aquele que é respeitoso, aquele que é honrado. É aquele que não pensaria, por exemplo, 2 vezes em se matar pela amada, pela população inteira, por um parente, por um amigo. É aquele que só tem virtude. Repito, é o príncipe da Disney. Mas além disso, a gente pode ter um herói moderno. O herói moderno é aquele que tem qualidades, mas também tem defeitos. É com o herói moderno, por essa razão, que a gente se identifica mais. Afinal de contas, as pessoas do mundo real estão sujeitas a qualidades, mas também sujeitas a erros. E aí por isso que é com esse segundo tipo de herói que a gente costuma ter uma relação mais, digamos que, intrínseca, uma relação mais próxima. Mas além do herói clássico do herói moderno, ainda há o herói... Não, o anti-herói. O anti-herói, perceba, não é o vilão, não. O anti-herói, ele ainda é o protagonista, ele está dentro do protagonista, porque ainda é o elemento central da obra. O anti-herói, ele subverte o herói clássico, é aquela espécie de herói que, digamos, é malandro, é com um caráter meio duvidoso, digamos assim, é o espertão da galera, mas que no final conquista a nossa simpatia. É aquele herói por quem, no final, a gente acaba se apaixonando, de quem a gente acaba gostando. Tem um exemplo, talvez o grande anti-herói que existe na literatura brasileira seja do protagonista do Memórias de um Sargento de Milícias, o Leonardo. E aí, para que nós tivéssemos a perfeita sensação do anti-herói, eu queria que nós lêssemos
vai aparecer em um slide pra gente. E ele diz o seguinte, isso daqui é uma passagem no início do livro, em que fala logo da infância do Leonardo, que é o protagonista. E diz o seguinte, passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando, e vamos encontrá-lo já na idade de 7 anos. Digamos unicamente que durante todo este tempo, o menino não desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu. Atormentava a vizinhança com um choro, sempre em oitava alta. Era colérico, tinha ojeriza particular à madrinha, a quem não podia encarar e era estranhão até não poder mais. Então percebam aí que a caracterização do Leonardo, que é o nosso anti-herói, o protagonista dessa narrativa, é uma caracterização tanto quanto estranha para o personagem principal. É uma caracterização em que há mais defeitos do que qualidade, então diz que ele era colérico, né? Era quase que maluco, louco, tinha uma ojeriza à madrinha, ojeriza é nojo, tinha aversão à madrinha e que sempre chorava. No decorrer da história, a gente percebe que ele acaba criando uma relação mais intrínseca com o seu padrinho. E o padrinho, que era todo por ele, acaba ainda assim sofrendo com as criancices, com as malandragens, digamos assim, do Leonardo. Então, ele aí seria uma espécie de anti-herói, porque, repito, mais uma vez, ele subverte as qualidades, as virtudes, só o respeito que possui o herói clássico. E aí, eu não queria que nós confundíssemos, no entanto, o anti-herói com o antagonista. O antagonista é o vilão da história. É aquele ser que vai de encontro ao protagonista. O antagonista, por mais que normalmente seja uma pessoa, não necessariamente essa vai ser uma regra. Por exemplo, há um romance na literatura brasileira, um bem famoso, aliás, um dos mais famosos, eu diria, que se chama Vidas Secas. Você já deve ter ouvido falar. É de um escritor chamado Graciliano Ramos, que pertence à fase... a segunda fase modernista da nossa literatura, já aqui no século XX. Nessa obra, a gente tem Fabiano, que é o protagonista da obra, e ele é um sertanejo que vive em condições miseráveis no sertão, e o grande antagonista não é uma pessoa, mas a seca. É a seca que o faz viver em condições tão adversas e contra a qual ele luta durante toda a narrativa. Além disso, além do antagonista, a gente tem ainda o personagem que é secundário. Os personagens secundários são seres mais acessórios na narrativa, são aqueles personagens mais rasos, menos complexos, e eles costumam funcionar muito comumente, sobretudo nas novelas, que é o texto narrativo com o qual a gente costuma lidar, né, no nosso dia a dia, pelo menos. É comum a gente assistir novela, os personagens secundários, eles costumam funcionar como uma espécie de desafogo das tensões, de alívio das tensões entre o antagonista e o protagonista. E eles costumam ter uma função que, não raro, é cômica, provoca o riso. Então é muito provável que aquele engraçadão da história, de um livro, de uma novela, de um filme, não seja o protagonista ou o antagonista, embora, claro, isso possa acontecer, mas seja sim o personagem secundário, que, mais uma vez, costuma funcionar como uma espécie aí de desafogo. Tudo bem? Esse foi o nosso tópico sobre personagem. Até mais.